Sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, doutora Jane Rezende. E ela já entrou aqui, já está aqui aguardando. Boa noite, sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar aqui para falar desse tema que é tão importante, que, como eu estava falando no início, preocupa tantos os pais, né, Jane? Eu imagino que no seu consultório você deva receber bastante, né? Bastante dúvidas, bastante. Oi, boa noite. Bastante questões relacionadas, né? Então, nossa live de hoje tem como tema, né? Socorro, meu filho come mal, que acho que é justamente isso que os pais pedem, né? Socorro, né? Para lidar com esse tema que é tão, né, assim, relevante, tanto para o desenvolvimento emocional, para a saúde emocional, como também para o sistema imunológico, algo tão importante nesses tempos atuais, né? A gente sabe o quanto que é importante estar com o sistema imunológico. Para tudo, né, Dani? Porque, na verdade, se a gente não come, entra em inanição e não vive, né? Exatamente. Então, o Né? alimento, ele é importante, mas é o que você falou, em vários setores da vida. A gente vai falar também do paladar exigente, né, do paladar seletivo, que é uma outra questão também que preocupa bastante. Vamos falar também do aprendizado na alimentação, dar algumas dicas, né, de como conseguir melhorar essa alimentação, tanto em relação a excesso, como também falta de apetite. Então, a gente tem bastante tema relacionado a esse assunto para falar. É bastantão. Eu ia passar a noite falando sobre isso. Uma hora é pouco, mas a gente vai tentar falar das dúvidas Ô, principais. Dani, você sabe que eu amo muito a medicina, você sabe disso. Mas dentro, assim, da medicina, dentro do nosso corpo, eu digo, eu estou tão apaixonada pelo cérebro. É Mas fantástico. tão apaixonada, tão apaixonada, tão apaixonada, tão apaixonada, mas tão apaixonada, tão apaixonada. Porque esse danadinho conduz a nossa vida mesmo. É uma coisa assim, você saber, na teoria um geral, mas depois você vai detalhando, e aí, depois que juntando a parte da nutrição ao cérebro, como ele precisa, né? Para que a gente tenha uma qualidade de vida boa, né? Sim, com certeza. Porque as dificuldades da vida vão existir. Então, como é que esse cérebro vai estar preparado, né? Os famosos neurotransmissores para passar. Exatamente. Né? E a gente, né, assim, com os hábitos que a gente vai estabelecendo ao longo da vida, a gente pode favorecer esse desenvolvimento. Sim. Já para a gente iniciar, né, a nossa live, vou apresentar a Jane, minha amiga querida. Ela é nutróloga infantil, é pediatra, é coach, mentora de pais e filhos e palestrante. Jane, vou te chamar de Jane, porque a gente, né, a nossa amizade me permite isso. Então, assim, conta um pouquinho, né? Porque, como eu estava falando no início, você, como médica, você também foi buscar esse lado, né? Está todo mundo me enxergando bem? A imagem está boa, gente? Me dá um ok aqui, se está bem, que na live passada a imagem estava meio borrada. Acho que agora, hoje, está tudo Estou vendo bem, hein, Dani? Eu estou te vendo bem também e estou te ouvindo bem. Acho que está tudo funcionando. Também, estou ouvindo bem. Então, na verdade... gente, né, assim, dessa sua trajetória, como é que você foi ampliando esse campo de atuação? Na verdade, assim, eu sou Jane, mãe do Ricardo. Eu sempre digo assim, quando eu começo a falar da medicina, da pediatria, da nutrição, eu sempre falo, eu sou Jane, mãe do Ricardo. Quando eu me tornei mãe, eu era estudante de medicina. E a nossa família, ela tem um histórico de alergia alimentar, mas só que antes, lá atrás, esse diagnóstico, ele não era dado tão facilmente. Na época que eu era estudante de medicina, Cristina, que linda, obrigada, Cristina. Eu vou ter uma live com a Cristina também, a gente vai conversar, né? Vamos estar juntas. Então, na verdade, o que aconteceu? Quando o Ricardo nasceu,
ele teve um quadro de alergia, assim, a leite. Não foi fácil dar o diagnóstico, né? E, a partir de então, eu queria começar a entender sobre mais alimentação, por que que dá na 1, por que que dá na 2, porque os alimentos pode isso, pode aquilo. E aí, me interessei muito pelo crescimento e desenvolvimento da criança psicoemocional. Eu sempre achava que estava faltando alguma coisa, sabe, Dani? Ou seja, me falta mais um pouquinho, falta mais um pouquinho eu saber. E eu estou num estágio já de satisfação, de realização nesse ponto, porque o ser humano, eu digo, tem que valer a pena viver. E eu passei muitas situações difíceis, né, por alergia ao trigo que eu tenho, não foi fácil o diagnóstico. É ruim viver assim, quando a gente está adaptado, a gente está adaptado a um estilo de alimento, aí você tem bruscamente que mudar, ou por uma alergia alimentar, ou por um diabetes, ou por uma hipertensão. Ou seja, seu corpo está adaptado a um sistema, seu cérebro é adaptado a um sistema, seu paladar é adaptado a um sistema, de repente você tem que mudar. Mas aquelas pessoas que são saudáveis também, que começam a comer errado e desenvolvem doenças, ou seja, é um emaranhado, né, de situações. A gente sabe hoje que o índice de depressão, ele é muito alto. E dentro de um tratamento de depressão, você não vai dar só remédio. A alimentação hoje, sabe-se que ela é importantíssima, mas eu sempre falo em todas as palestras que eu vou, nós temos alguns alimentos, que não é só a comida. Você tem o alimento emocional, você tem o alimento psíquico, você tem o alimento, né, que você come. E a partir daí, foi quando eu conheci a Dani, né, em um desses cursos que eu fui de treinamento comportamental, coach. E aí nossa amizade fluiu, né, Dani? Então, hoje eu agradeço muito a Dani, eu estou na área infantil, do coach infantil, da parte familiar. Foi muito engraçado, né? Ela que me colocou nesse mundo. E era o que eu queria. E eu consigo hoje associar a pediatria, padrão comportamental e padrão alimentar. E isso é importantíssimo, né? Porque o ser humano, ele, é o que eu digo, precisa sempre valer a pena viver, independente dos problemas que a gente passa e eles existem. Isso não é poesia, isso é realidade, né? E algumas coisas eu vivenciei mesmo, não foram fáceis. E o quanto que a alimentação me ajudou a estar aqui hoje, né? E quanto a mudança do comportamento mental, emocional, também me ajudou a estar aqui hoje. Então, muitas coisas que eu vou falar é de vivência de consultório, é de vivência como mãe, é de vivência pessoal, é de vivência profissional. Então, tá ótimo. Eu vou desativar o comentário agora, né? Os comentários, para depois, no final, a gente vai abrir para perguntas. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, quem tiver alguma dúvida, quiser colocar para a gente, eu vou avisar, né, na hora e aí a gente abre, tá bom? A gente começar aqui nosso bate-papo. Então, sejam todos bem-vindos. E a gente sabe, né, o quanto é difícil, quantas lives estão tendo, o horário, mas vai ficar gravado. Então, quem não puder assistir agora, ou também que quiser indicar, né, se você conhece alguém que passa por essas questões de problema alimentar com os filhos, também pode convidar para participar da nossa live, né? E depois a gente sabe. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, né, da alimentação, de quanto é importante desenvolver bons hábitos, né? Porque a gente sabe que para um desenvolvimento saudável, tem um barulhinho aí, é o quê? Hã? Estou escutando, acho que está um retorno, é um barulho? Não, Não? Tá. não estou ouvindo, não. Então, assim, para uma alimentação, né, para uma vida saudável, a alimentação é um fator muito importante, tanto para a saúde emocional, como também para o crescimento, para o desenvolvimento, né? Então, a gente sabe que esses hábitos começam lá na amamentação, né, antes até, né, na gestação, passa pela isso ao longo, né, e vão ao longo da vida, né, se desenvolvendo, enfim. Qual que é a importância de desenvolver hábitos saudáveis, né, para ter uma saúde?
É, isso é muito interessante. Hoje, graças a Deus, a medicina, a nutrologia, ela está percebendo que a importância, ela realmente inicia na vida intrauterina. O que é que estudos estão mostrando, gente? Que, por exemplo, o hábito alimentar que eu trago, eu levo para frente as alterações que existirem no meu organismo, ou seja, no potencial de transmitir doenças crônicas, tipo diabetes, pressão alta, até mesmo déficit de atenção, por incrível que pareça, hiperatividade, começa sempre de algum ponto. Ou seja, no meu momento que eu gero um filho, um ser, eu posso transferir ainda para 2, 3 gerações. Por que isso? Porque, assim, quando o neném ele está dentro da vida intrauterina, ele vai ter os nutrientes os quais a mãe tem. E o paladar da criança, ele, pasme, ele começa por volta de 3, 4 meses. Então, o que é que acontece? Aquilo que a mãe come, o sabor, através a criança começa a ter esse contato através do líquido amniótico. Então, ou seja, aquela mãe que tem uma alimentação que é mais rica, digamos, em calorias vazias, carboidratos, gorduras, ou seja, não tem o nutriente adequado, esse cérebro desse ser está se formando. Então, sempre é um serzinho que está se formando com limites, porque o nosso corpo, ele é sábio, né? Então, ele tem que dividir nutrientes para a mãe e tem que dividir nutrientes para o filho. Lembrando, então, que imagina, esse cérebro, ele já começa esse desenvolvimento rapidamente. Para você ter uma ideia, do nascimento até o ano, o cérebro, ele cresce em uma velocidade absurda. Então, esse é o momento crucial, tanto que hoje a gente fala, Dani, não sei se você já ouviu falar, da importância da alimentação dos 1000 dias, que vai desde a vida intrauterina até os 2 anos de idade. Por que até os 2 anos de idade? É quando os 2 anos de idade é uma rápida velocidade de crescimento em tudo. Peso, altura, funções do aparelho digestivo, maturação do intestino. Então, quando essa criança ela já é submetida a erros alimentares, já dentro da vida intrauterina, primeiro essa criança já pode ter algumas deficiências, predisposição a algumas situações posteriores. Como eu falei, né? Meu filho ele tem pressão alta porque eu tenho, porque minha avó tem. Será que necessariamente teria que ter? Meu filho está com colesterol de 200 aos 10 anos porque todo mundo tem. Mas na maioria das vezes, sabidamente, por exemplo, a dislipidemia, ela está muito associada à alimentação. A dislipidemia, que está associada à doença, que está associada à necessidade real do uso do alimento, essa não é tão comum. Ela não é tão frequente, ela existe, tá certo? Então, realmente é importante a começar. E tem estudos agora que mostram que a alimentação do pai, o hábito do pai e da mãe, mas porque ele só pensava na mãe, porque a mãe é que gesta, a mãe que carrega 9 meses. Então, na verdade, já é comprovado que o hábito do pai, a emoção do pai, o hábito do pai, o ritmo estressor do pai, também faz parte neste padrão nutricional do filho, né? Ou seja, o que eu vou herdar como doença ou não, como predisposição comportamental ou não. Então, é muito importante, desde já. Tanto que hoje eu faço muito atendimento pré-natal com os pais. Então, eles vão me conhecer. Então, geralmente, eles vão, assim, lógico, né? Querendo saber a pediatra, como são as consultas, quando o neném nascer. Primeira coisa que eu faço, né? Ou seja, eles estão já lá na frente, quando o neném chegar, eu vou lá para trás. Eu faço, como é que tá a alimentação mesmo? Não, a alimentação tá boa, não. Entende? Porque, ou seja, esse ser se formando, aí tem um adendo, né, que eu falo agora. A alimentação emocional, ela é importante nesse bebê na vida intrauterina. Vai fazer parte da personalidade de como esse bebê vê a vida. A alimentação de comida também, ou seja, quando chegar a fase da birra, quando chegar a fase das dificuldades próprias do filho, para que eles tenham substratos cerebrais
nutricionais adequados para passar toda essa etapa, né, da vida. É Sim, importante. e a gente vê também essa questão que você colocou da preocupação dos pais. Muitas vezes os pais têm uma preocupação com a alimentação, né? Querem que a criança tenha hábitos saudáveis de alimentação, mas muitas vezes eles não praticam isso, né, Jane? Sim. O próprio, a própria, o próprio hábito do que tem em casa, do que ofertar para a criança, né? Acho que isso é super importante, porque às vezes do que leva, né, para de merenda, né, de lanche, enfim. Então, assim, Sim. muitas vezes os pais se preocupam, trazem essa queixa, né, sobre alimentação, enfim, mas eles também não têm essa prática, essa congruência de É, propiciar uma alimentação saudável. Né? é. E olha, muito engraçado, por exemplo, existe algumas ordenações, que eu falo, alguns passos para uma boa alimentação. Então, se eu chego aqui para vocês e falo, olha, são 10 passos, são 8 passos, vou dar três dicas. Uma coisa é importante, é o que a Dani falou, é a congruência. Por quê? A criança, ela faz aquilo de acordo com o que ela vê. O cérebro da criança, ele vai amadurecendo. Qual é a parte responsável pelo raciocínio, pela lógica? Ah, faz bem, não faz bem, eu devo, não devo? É o frontal. Nessa fase, o cérebro do neném está formado, mas ele não tem essa função de raciocínio, de lógica, de determinação, de opção. Não tem. A criança, ela tem muito cérebro emocional. Então, o que é que acontece? Aqui, digamos que é um suco artificial. E aqui é um suco natural. Aí eu chego para o meu filho. Aí, Dani, você é minha filha. Eu digo, olha, Dani, minha querida, você tome esse suco, que é um suco natural, ou seja, as coisas que são naturais, elas não têm um sabor tão forte, né? Não tem muito açúcar, não tem muito sal. Aí, mas eu, sua mãezinha da Dani, vou e estou tomando o meu artificial. Então, há uma incongruência. O que é que a criança vai querer? Esse, né? Que também é muitas vezes a opção do adulto. Então, é importante a criança, ela ver, ela perceber, quando, por exemplo, quando a gente fala da harmonia existe 4 leis da alimentação. Existe, primeiro, a lei da quantidade. Então, Dani, eu vou falando, que eu pus uns tópicos, mas eu vou falando. Existe, por exemplo, gente, a lei da quantidade. Ah, o tema é socorro, meu filho não come. Então, existe uma fase que a criança come muito, uma fase que a criança come pouco, a outra fase que a criança come menos ainda, e quando chega uns 3, 4 anos no consultório, olha, 80% da queixa quando é doença é assim, meu filho não come. Aí eu vou olhar, eu digo 3 anos, eu digo, é a fase. Mas, gente, você pensa que é a fase que eu me preocupo com a criança? É a fase que eu me preocupo com a família. Porque existe é muito engraçado uma frase que os pais falam assim, eu dei um salgadinho porque pelo menos, esse pelo menos, né, comeu alguma coisa. Não, gente. Então, veja, quando a gente nasce de 0 a 2 anos, nós temos uma velocidade de crescimento muito rápida. Então, o que acontece? Nessa velocidade de crescimento muito rápida, a gente precisa de muito alimento. Só que a bem rápida é de 0 a 1 ano. Então, o que é que acontece? Mas vamos pensar, de 0 a 2 anos, a gente cresce muito rápido, precisa de muito alimento, então o que é que acontece? O bebê, ele come muito. Se vocês perceberem, tem bebês de 10 meses que comem mais que uma criança de 3 num almoço. Por quê? Porque aquela necessidade calórica daquele momento é diferente dos 2 anos. Então, de 0 a 2 anos, eles crescem 25 a 30 centímetros ano. Aí, quando ele vai dos 2 anos para os 3, aí eles já vão menos. Eles já vão 12,5. Depois, eles vão 5 a 7 centímetros ano. Então, isso quer dizer o quê? Se eu estou crescendo muito rápido, eu estou precisando de nutriente rápido. Gente, tudo que eu falo aqui é fisiologia. A gente está falando doença ainda, né, Dani? Então, o que é que acontece?
Então, eu preciso de muito, depois eu preciso de moderado e depois eu preciso de bem pouco. Só que associada à diminuição da aceitação da quantidade do alimento, existe também a diminuição da variedade. Então, assim, doutora, antes ele gostava de mamão, agora ele não gosta. Aí ele comia 10 colheres, agora ele só quer uma. E aí eu não sei o que eu faço. E aí sofre a família, e sofre mesmo, as famílias sofrem. Sofre a criança, porque aí assim, um bate palma, o outro fica atrás pulando, o outro põe a TV para que o bichinho coma. Né? Então, pensando em 2 pontos. Qual é a fase que essa criança está? Qual idade que ela está? Mas isso aí tem um acompanhamento do pediatra, mas é importante vocês saberem que não é pelo menos come isso. É que fase que essa criança está. Respeitar a quantidade que essa criança necessita, a quantidade. A variedade, os familiares vai ponto, entendeu? Então, veja, se a gente for imaginar fase que a criança está de velocidade de crescimento, ela vai comendo, vai diminuindo o apetite. 2 anos come pouco. Gente, 3 anos, todo mundo põe a mão na cabeça. Eu não vi nenhum pai no consultório que não pusesse a mão na cabeça para a criança assim. Chegou uma idade e não comeu. Essa é uma idade que eles começam a selecionar o paladar, mas também as papilas linguais, elas já estão todas desenvolvidas. Então, tem crianças que vai ter uma opção pelo doce. A maior parte da preferência das crianças é o doce. Mas veja, não é só da criança, é do adulto. Então, por exemplo, no meu consultório, Dani, não tem pirulito, não tem bala, não tem... E às vezes a criança diz assim, tia, tem um presente para mim? Aí eu digo, que presente que você quer? Uma balinha? Eu digo, tia, já não tem balinha, não. Entendeu? Eu não tenho balinha, eu não tenho chocolatinho. Eu posso dar outras coisas à criança, mas por quê? Muitas vezes, por exemplo, chegam para mim e falam, mas doutora, tem algo errado com meu filho? Por quê? Não come um bolo, não come uma bolacha, a senhora sabe que criança gosta de bala, gosta disso. Ou seja, que conceito é que é formado que toda criança tem que gostar de bolo, bolacha, danones, iogurtes, não danones, iogurtes, né? Refrigerantes, ou seja, por que a criança tem que comer isso e tem algo errado se ela não come? Uhum. Tá certo? Ou seja, então, esse é um aprendizado. Então, a gente respeitar isso, os adultos, para que a criança os veja como exemplo. Então, existem leis da alimentação. Primeiro, a lei da quantidade. Ou seja, respeitar a quantidade que a criança aceita. Eu sempre digo que a criança, ela respeita mais o relógio biológico que a gente. O adulto não tem fome e diz assim, eu tenho que comer porque eu estou doente, porque eu vou trabalhar, porque eu estou nervoso. A criança é assim, eu não quero comer, eu não como. Mas aí coma mais um pouco, coma mais um pouco. Aí a criança começa a ter uma relação difícil com esse alimento. Então eu como para ser amado. Aí começa a ter um pensamento gordo, né? A gente sempre fala um pensamento gordo, ou seja, para que eu seja amado, para que meu pai não fique triste, para que eu não fique fraquinho, porque senão eu vou ficar doente, né? Então, a lei da quantidade, respeitar aquela quantidade que a criança aceita. A lei da qualidade. Você põe a qualidade do alimento. Eu sempre digo, quando diz assim, olha, só quer besteira. Eu digo, aí eu faço assim, e come? Aí assim, come. Eu digo, e quem compra? Quem vai na feira? Eu até brinco, eu faço, tá trabalhando, ele tá recebendo dinheiro, ele vai na feira, ele é que faz a listinha. As mães, assim, se matam, né, comigo. Assim, mas, entende? Então, a lei da qualidade. Ou seja, eu ponho a qualidade, vejo o que este filho quer, né? A lei da harmonia. Qual é a lei da harmonia? Eu pôr 2 legumes, eu pôr uma raiz, eu pôr uma leguminosa, eu pôr uma proteína, entendeu? Para que a criança, ela vá aprendendo. E tem uma coisa muito interessante, né? Quando a criança começa a aprender, ou seja, eu dei banana 3 vezes, ela não quis. Então ela não gosta. Gente, não é. No início da alimentação, às vezes é preciso a criança ter contato com esse alimento 15 vezes, 20 vezes. Porque, veja, antes era só leite. Mastigação diferente, sucção é diferente. Agora eu tenho que uma consistência diferente, um sabor diferente, um método, uma forma de deglutir diferente. Então, precisa existir uma adaptação. E as mães não entrarem nesse desespero.
Oi, Dani, caiu um pouco. Deu. Então, a lei da quantidade, a lei da harmonia, né? A lei da qualidade, para que exista uma harmonia, tanto os familiares, os que estão cuidando dessa criança e dessa criança. Lembrando que existe. Dani, me ouviu, Dani? Não, deu uma falhada, deu uma paralisada aqui. Então, isso que eu falei foi da fisiologia, mas existem duas peculiaridades: seleção do paladar, isso existe, e alteração do paladar. É por isso que é importante os pais sempre estarem levando no pediatra, tem uma importância, de 0 a 1 ano levar uma vez no mês, de 2 a 3 anos a cada 2 meses, depois a cada 3, 4. Porque como isso pode acontecer, então ver se a criança está desenvolvendo adequadamente, mas a importância do exemplo da família, desde os primeiros alimentos. Uhum. E uma coisa que a gente vê cada vez mais, né, as crianças vindo com problemas alimentares, né, intolerâncias a alguns alimentos, também fazendo opções, às vezes a família nem tem essa, né, assim, esse hábito, às vezes a criança ou o adolescente opta por ser vegetariano ou vegano, e geralmente isso causa uma certa preocupação nos pais, se vai estar, de alguma forma, ingerindo os alimentos adequados, consumindo outras fontes de proteína, né? Então, assim, como que você vê, como que você orienta esses pais que passam por isso? Olha, Dani, eu vi em mim uma necessidade de uma adaptação a essa nova experiência. Porque, olha, pasme, a adolescência, ela é uma fase delicada do crescimento, ou seja, é o segundo estirão do ser humano. Esse cérebro está em uma nova fase de mielinização, de necessidade de nutrientes para passar essa fase, né, delicada. E eu tenho visto hoje adolescentes que eles, por si só, eles têm feito a opção de não querer carne. É engraçado, né? Então, o que é que acontece? O que eu tenho feito? Quando é uma criança em fase inicial, que é a fase que mais preocupa quando existe déficits de nutrientes, né? Isso é importantíssimo. Então, eu tento... E a mãe diz assim, doutora, eu não aceito carne. Não aceito. Ou seja, o mais comum da nossa dieta, porque assim, tudo depende do ambiente que você vive, da região que você vive, do país, de culturas, né? O que é que eu tenho feito? Tenho ficado alerta na reposição de nutrientes para essa criança. Agora, na fase de crescimento mais rápida, na primeira e na segunda infância, eu fico alerta em relação à qualidade da proteína. Porque a proteína é que vai dar, assim, parte muscular, parte cardíaca, parte cerebral, neurotransmissores, sistema imunológico, né? Então, os pais que quiserem fazer essa opção, eu sugiro que não faça por conta, porque aí pode ter deficiências nutricionais. Aí vai pensar assim, mas cresce, está ganhando peso, não tem problema, é inteligente. Veja, o nosso corpo é inteligente. Ele vai lançando mão de defesas, de mecanismos, né? Mas ele sempre anda naquele limite, nos tranquinhos, entendeu? E hoje a longevidade nossa, da população mundial, está alta, né? Então, se eu vou viver 80 anos, que eu viva com qualidade, né? Então, é preocupante assim, eu oriento que não façam por conta. Porque, veja, a criança, ele não é um adulto pequeno, em nenhuma situação. Nem psicoemocional, nem alimentar, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. E aí a orientação é muito importante, né? Porque aí você vai ver todo, né, assim, todo o histórico, todo o estado clínico, né? Já está justamente propor
né? Assim, o que é necessário. E a gente sabe também, hoje, né, os estudos comprovam o quanto que alguns alimentos interferem no comportamento, afetam o comportamento, né, doutora Antiane? E, assim, a informação, eu Sim. acho que é muito importante, porque eu mesmo fui uma mãe que deu um monte de produtos para o meu filho, achando que era saudável, né? Gelatina, danoninho, enfim, uma série de coisas que parecem ser saudáveis, mas não são, né? Então, assim, como que a É. gente pode avaliar melhor isso para, né, assim, realmente proporcionar uma alimentação saudável? É, então, olha só, sempre, hoje, eu gosto muito de um axioma que tem, que a gente tem dois cérebros, né? A gente tem esse cérebro, né, mesmo, e a gente tem o intestino. O nosso intestino, ele é o maior órgão em contato com o mundo externo. E o intestino, ele tem várias funções. Ele tem a função de formar vitaminas, ele tem a função de destruir bactérias patogênicas, vírus e fungos patogênicos. Ele tem várias funções. De formar enzimas para que esses alimentos sejam absorvidos, dentre tantas que ele tem. E ele tem uma função muito importante. Primeiro, é o nosso sistema imunológico. Ou seja, as crianças, eu falo crianças, mas isso também põe para adulto. As crianças, elas vão amadurecendo, não só neurologicamente. Primeiro eu seguro o pescoço, depois eu sento, depois eu fico de quatro, ou seja, existe uma evolução. Assim como tem essa evolução que é visível, existe a evolução do aparelho digestivo. E o nosso intestino, ele tem primeiro uma função imunológica altíssima, altíssima. Comprovadamente, as crianças, elas vão amadurecendo esse sistema imunológico. Comprovadamente, as crianças que comem muito errado, o que acontece? Inflama essa mucosa do intestino. Nós temos duas formas de defesa. Tem a do intestino e tem a da medula, né? E essa área do intestino, ela é tão grande, gente. O nosso intestino é tão grande, tão grande, tão grande. E imagine que toda essa área do nosso intestino tem placas que produzem anticorpos que nos protegem. Então, quando eu for comendo errado, o que acontece? Quando é a criança na infância mais precoce, adoece mais facilmente. Sabe? Por quê? Porque eu leso esse intestino. Então, além da formação da parte imunológica, o nosso intestino, ele é participante do nosso componente emocional. Exemplo, a nossa serotonina, a maior parte, ela é produzida no intestino. Olha só, não é no cérebro. Então, o que acontece? Nós precisamos da serotonina, não é só para o bom humor, ela tem várias funções, ela tem função nas plaquetas, ela tem função nas defesas, ela tem função no movimento intestinal. Mas ela tem uma fundamental importância, que é me dar o preparo para que em um momento de estresse eu passe da melhor forma. A dopamina, por exemplo. A dopamina, que é produzida no cérebro, precisa de precursores que são produzidos no intestino através da alimentação. Então, o que acontece? Quando eu como errado, ou eu estrago esse intestino, mas meu filho não reclama de nada, meu filho cresce, meu filho isso, meu filho... Mas é aquela criança assim, que o humor, ele nem se aguenta, tadinho nele. Se fosse o adulto, ia tomar um antidepressivo, ia fazer uma terapia, ia fazer uma coisa, né? O sono. Aí o bichinho não dorme direito, não sei o quê, mas quando é o adulto, vai aí toma uma melatonina, vai no psiquiatra, toma alguma coisa, não é assim? Aí a criança tá lá com aquele sono, tadinho, atrapalhado. É aquela Agitado, criança... né? Agitado, né? É, Açúcar excessivo, né? Também, quando se agita. E às é, vezes é, você acha que é um problema emocional, né? E está muito relacionado à alimentação, né? tá, tá. Então, quando primeiro, ou eu inflamo esse intestino, ou eu não dou um aporte adequado de nutrientes, ou seja, meu corpo absorve o que eu como, mas aí cadê as vitaminas, os sais minerais, as fibras, os micronutrientes? Onde é que ele anda?
Aí o corpo vai precisando cada vez mais de açúcar para ele funcionar. Açúcar, açúcar, açúcar. É por isso que o açúcar leva a essa dependência. O nosso cérebro, ele tem um gasto calórico, metabólico alto. Nosso cérebro. Imagina esses nenenzinhos que estão aí crescendo e desenvolvendo. Entendeu? E aí as pessoas não entendem assim, por exemplo, quando vai alguma criança no pré-adolescente ou uma criança maior no consultório. É uma criança que tem um sobrepeso, mas aí não consegue comer legumes, verduras, porque existe a fase própria da seleção, e é nessa fase que eu acho que as pessoas se perdem um pouco, os familiares, porque aí começa a dar um monte de coisa para essas crianças comerem, a pressa do dia a dia dos pais, o trabalhar, a mãe chegar cansada. Ah, vai para a escola, e aí, mas aí dá trabalho fazer um suco, mas o suco não é bom porque põe açúcar, aí o suco fica ruim, ou seja, é necessário uma mudança real nossa, ou seja, não tem jeito, é isso que eu digo. Na minha terra tem um ditado que fala assim, gente, é desse jeitinho, e eu ouvi quando eu engravidei, assim, quem pariu Mateus que balance. Naquela época, eu achava de eu fiquei, mas é verdade, o ser tá ali. Então, existe uma responsabilidade. E olha, e eu falo isso até para mim mesma como mãe, em fazer ou não fazer alguma coisa. Entende? Ou seja, e quando vocês fazem isso para os seus filhos, ou seja, então, para que meu filho tenha uma alimentação equilibrada, eu tenho que ter, que eu sou o exemplo deles. Vocês estão fazendo por vocês. Para que vocês tenham preparo na hora do cansaço. Para que vocês tenham suporte na hora de um estresse emocional. Entende? Para que vocês realmente, vocês vão deitar morrendo de cansado? Vão, mas que vocês tenham um sono mais reparador e não precise tanto de medicação. Tem situações que a gente vai precisar de uma terapia, lógico, porque o dia a dia é muito estressante, mas é necessário que esse intestino, e não tem jeito, o intestino e o cérebro, eles andam juntos, né? Então, eu interfiro tanto na minha imunidade, como eu interfiro no meu padrão comportamental e emocional. Você quer ver uma coisa interessante, Dani? Que isso eu quero dizer, eu queria falar para esse público. A criança, as pessoas acham que porque é bebê, você até pode falar um pouco depois disso, sobre as memórias que o bebê tem. Tem crianças que podem ter ou alergia ao leite ou intolerância ao leite. Tem crianças que podem ter refluxo. Tem crianças que o vínculo mãe-filho nessa fase da amamentação não foi adequado por problemas psíquicos da mãe ou familiares, seja o que for. Essas memórias, por exemplo, eu tenho intolerância à proteína, então quando eu tomo leite, dói. É bebê, é recém-nascido. Sabe o que vai acontecer? Se essa criança não for bem acompanhada, se essa criança não for bem observada, ela pode evoluir lá na frente com algumas alterações alimentares, porque o que é que está na memória cerebral? Comer dói. Refluxo, entendeu? É por isso que é necessário, desde sempre, esse bebê já ter um relacionamento com a alimentação adequada. Então, e esse relacionamento com a alimentação, gente, não tá só se come bonitinho, coloridinho, pratinho bonitinho, não é isso não. Dani, e aí eu gostaria até que você falasse um pouco sobre isso, da importância do padrão familiar, como é importante no paladar da criança, no apetite da criança, na aceitação da alimentação dessa criança. Ou seja, um equilíbrio familiar interfere até na alimentação, ou um desequilíbrio. Sim. E até essa questão que você falou, né, Jane, do planejamento, assim, você tem que se planejar para propiciar isso, porque, assim, às vezes, né, na correria do dia a dia, ali você está resolvendo uma situação a curto prazo, mas a longo prazo, os prejuízos, como a falta de energia, né, como você não ter a disposição para fazer as coisas. Então, assim, a gente pensa, assim, né, no ambiente familiar, é sempre assim, esse planejamento de ter pelo menos uma refeição em conjunto. A gente sabe, hoje em dia, né, por conta da situação que a gente está, as pessoas estão mais se reunindo mais, fazendo mais essas práticas, né, de alimentação na família. Mas no dia a dia, na rotina, né, em tempos normais, isso é muito difícil, né? Então, assim, como é importante parar, porque os pais querem que a gente
coloca lá um tablet, coloca né, em frente à televisão, e a gente sabe qual que é a Sim, importância de ter atenção plena naquilo que ela está fazendo, né? De realmente prestar atenção no sabor, de estar ali na mesa, de ter uma postura ali para, né, um ritual ali para a alimentação. E assim, sim. um outro fator assim que a gente, né, que a gente vê é a questão do também que a gente colocou do paladar seletivo, né? Assim, das crianças que têm o paladar seletivo. Isso traz muita angústia para os, né, doutora Angela? Dani, eu até anotei que eu achei interessante isso quando a gente conversou. Existe uma coisa que é a seletividade e existe o que é a dificuldade. Eu até anotei aqui, Dani, umas características, até para o público, em relação à dificuldade. Quando a criança ela tem seletividade alimentar, ela tem seletividade para uns grupos de alimentos. A criança que tem dificuldade, ela faz muita pouca variação. Ou seja, aqui tem a seletividade, antes comia tudo e agora começa a comer menos de cada grupo. Aqui tem dificuldade, ela come muito menos de cada grupo. A outra coisa é, quando a criança tem a dificuldade, ela tem uma recusa, digamos, de um X grupo de alimentos. Por exemplo, eu intolero, uma dificuldade. Vamos pôr, assim, carne. Então, ela tem uma dificuldade da proteína. Então, aquela criança não aceita nem frango, nem carne, entendeu? Mas aquela que tem a seletividade, às vezes ela não gosta da carne, mas ela gosta do frango. Ela come o ovo. É Outra coisa questão também de interessante. textura, né? Assim, a criança às vezes gosta de determinado crocante, né? Então, assim, como que a gente pode fazer, né? Se a criança gosta de crocante, como você pode ampliar esse, né, esse paladar, oferecendo produtos com É, esse padrão, né? Então, assim, tem umas que têm a dificuldade sensorial em relação ao sabor, em relação ao cheiro. Tem as que, né, desenvolvem alguns rituais, né, que aí dificultam porque gostam de determinada cor, determinada marca. E isso causa, assim, muita angústia, né, para os pais, para as crianças que têm esse tipo de paladar o exigente. que eu, o que eu faço? O que eu faço? Quando existe aquela criança que tem o que a gente chama inapetência fisiológica, que foi o que eu falei no início, eu desacelero o ganho de peso e altura, eu como quase nada, mas eu como algumas coisas, do que eu como, do pouco que eu como é equilibrado, eu ganho peso e cresço. Existe aquela criança que tem a seletividade do paladar, que ela ganha peso e altura, ela ganha, mas a base primeiro, quais são os grupos de alimentos? Isso é importante o que você falou. Essas crianças que têm mais essa alteração sensorial, dificuldades de paladar, geralmente, Dani, eu faço um acompanhamento multidisciplinar. Por quê? Primeira coisa que eu quero ver, eu mando para um psicólogo, eu mando para um fono, para fono, e quando tem muita alteração de sensorial, eu mando para o TO também. Mas eu mando, na verdade, eu trabalho sempre com os três. Por quê? Eu tenho essa dificuldade na deglutição. Eu sou uma criança, é uma criança que é respirador bucal, é uma criança que só tomou leite e mamadeira, é uma criança que tem alteração da musculatura, entende? Tem que entender o contexto que essa criança está. Por exemplo, porque tem muitas crianças que é mais fácil. Pela correria, gente, não está aqui julgamento. Veja, tudo que a gente falar, né, Dani, é só assim, constatação de casos de que existe. Só isso. Mas, então, vamos lá. É uma criança que começou a ter uma diminuição da quantidade de comida, os pais ficam desesperados, o avô, o cuidador, então dá leite, mamadeira, mamadeira. Então, essa criança atrasa toda a fisiologia dela, atrasa o paladar dela. Aí, para que essa criança reaprenda, até que trabalhe a emoção do pai, trabalhe a emoção da mãe, para que a criança comece a comer corretamente, porque ela aprendeu incorretamente. Não é que ela tem um problema, mas existem aquelas crianças que têm, né? Então, nesses casos, aí eu peço o quê? Primeiro, uma fono. Quero ver como é esse trabalho, como é a deglutição. Psicólogo. Por quê? Porque muitas vezes, Dani, foi por isso que eu te falei
você dá uma palavrinha sobre isso, muitas vezes a criança tem alteração da alimentação pelo sistema psicoemocional da família. E aí a criança começa a ter transtornos da alimentação. E esse transtorno da alimentação não tem a ver com a bulimia, obesidade, não é isso. A criança começa a não comer, a criança começa a selecionar bastante o paladar, entendeu? E isso aí é necessário um acompanhamento. E não é só assim, ó. Eu vou na doutora Jane, que ela resolve tudo, e ela é nutróloga. Não é assim, não. Muitas vezes a gente passa, consulta com essas crianças 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque primeira coisa, não é assim, vai sair com uma receitinha de uma sopinha, de uma comidinha. Não é assim. Primeira coisa, como é o padrão dessa família. O que é que essa criança comeu? Como é que essa mãe comia? Entende? Aí tá, vai para terapia. Na terapia, aí o que você, pelo menos assim, o que os psicólogos trabalham comigo, né? É o conjunto todo, né? Primeiro, ver clinicamente essa criança tá bem, essa criança como é que ela tá, porque a gente vai mudar um comportamento. A criança vai reagir. Como é que esses pais vão trabalhar tudo isso? Então, o suporte primeiro dos pais, né? E a TO. E muitas vezes também é importante fazer um diagnóstico, porque muitas dessas características, né, uma criança com desenvolvimento atípico, né, assim, apresenta mais características comumente. Então, assim, é importante, né, assim, quando investigar, quando, né, assim, acho que muitos pais às vezes têm essa dúvida, né, e aí é importante buscar um apoio profissional, saber realmente, né, fazer um diagnóstico, né? Olha, eu Então, sempre digo, quando procurar o profissional, independente da patologia, eu digo sempre, né? Ou seja, é necessário o acompanhamento, crescimento e desenvolvimento dessa criança. É um ponto. Bom, quando que o médico vai investigar? Eu pediatra, não falei eu pediatra. Quando é que eu investigo? Quando dentro da anamnese sai um pouco daquilo que é o que a gente chama normal. Ou seja, aquela criança que mama olhando para a mãe, aquela criança que tem contato, aquela criança que o fato de não aceitar os primeiros alimentos logo no 6º mês não quer dizer que isso é alteração, principalmente aquela criança que tem o leite materno. Então, você vai fazendo toda uma anamnese. Quando você sai do que é o mais comum, e começa uma seletividade muito importante. E isso, veja, não necessariamente quer dizer que a criança não vai crescer e ganhar peso, porque se ela come só, digamos, ela tem preferência por massa, então ela só quer macarrão, ela só quer pão, ela só quer bolo, ela só quer doce, ela vai ganhar peso. A base de quê? Só carboidrato. Então, isso é o que a gente chama a fome oculta. Outros nutrientes, ela vai ter a deficiência. Né? Então, ou seja, quando a criança fica só um alimento, começa a ter rituais. Isso a gente vê, né? Ou a criança começa a desacelerar ganho de peso e altura. Entende? Ou quando a criança, depender da consistência, quando é alimentos maiores, então ela só quer tudo batidinho. Então, isso aí a gente vai fazendo pesquisas, vai avaliando. E geralmente eu sempre tenho junto ao meu lado um nutricionista, um psicólogo, um fono e um às vezes também vale a pena, né, assim, investigar com um vale. também, né? Então, é sempre Vale. um diagnóstico multidisciplinar. Então, eu vou falar uns passozinhos para uma alimentação saudável, já que a gente tem pouco tempo. Primeira coisa, gente, a importância do aleitamento materno até 6º mês. A importância. Bom, mas aquelas mães que precisam voltar no 4º mês a trabalhar, e aquelas mães que, eu sempre digo, se esforcem o máximo. Peça ajuda ao pediatra, peça ajuda a alguma pessoa que é especializada em aleitamento materno, trabalhe com a mama. Bom, não conseguiu, não é qualquer leite. Geralmente um leite modificado, um leite enriquecido. Começar os alimentos não antes do 6º mês, porque esse intestino ainda não está preparado. E quando a gente começa precocemente, a gente pode ajudar o desenvolvimento de intolerâncias, alergias alimentares, doenças inflamatórias. E começar gradativamente esses alimentos, não tendo pressa que o bichinho tem que estar comendo um pote, não. Sempre quando a mãe diz assim, ai, doutora, qual é o normal dele comer? Você digo, se ele quiser uma colher, tá bom. É assim que eu digo, se quiser um tacho, tá bom. Se quiser meio prato, tá bom. Respeita. Agora, faça
a organização direito dos nutrientes. Uma outra coisa é oferecer de acordo com horários da refeição da família, se possível. E quando mesmo o bebê que vai se alimentar, vai assim para a sala de jantar ou vai para a cozinha, o máximo que puder pessoas da família. Gente, isso é importantíssimo. O bebê, ele aprende por condicionamento. Oferecer alimentos diferentes ao dia, né? Ou seja, a fruta, o almoço, o leite, o jantar. O estímulo desde sempre dos primeiros alimentos, ou seja, desde a vida intrauterina, de frutas, legumes, verduras, grãos, ou seja, alimentos adequados, que isso vai dar substrato para esse cérebro, para esse aprendizado, né? Evitar, assim, açúcares enlatados, corantes, conservantes. Você vai dizer assim, mas então ele não vai comer nada? Vai. Se perguntar assim, se eu tomo às vezes um refrigerante, de vez em quando eu tomo. Não vou dizer que eu não tomo, eu tomo. De vez em quando, todo dia, não. Entende? Ou seja, evitar comumente esses alimentos, mesmo quando chegar a fase da seleção do paladar, que é esperado, tá? Usar o sal com moderação. Gente, respeitar o apetite da criança. A criança respeita o relógio biológico dela, a gente não. Então, a gente tem que comer meio-dia porque vai trabalhar. A gente tem que comer no oceano porque não sei o quê. A gente tem que ir. E isso vai levando os filhos junto. Né? Ou seja, respeitar o paladar e respeitar a fome da criança, né? Respeitar essa aceitação. Então, isso são um dos passos para que haja uma tranquilidade na alimentação. Achou que tem algo errado? Procura um profissional, né, para que veja. Está em dúvida na alimentação? Gente, pergunta. Não saiam de um consultório de um pediatra sem perguntar. Eu tenho vergonha de perguntar. Eu vou perguntar, será que eu dou pé de galinha? Tem dúvida? Pergunta. Não sai de um consultório sem perguntar. E é o que você falou, né, Jane? No começo, para a criança, a gente entender se ela gosta ou não daquele alimento, tem que ter persistência, né? Às vezes, no primeiro momento, ela não vai gostar, não vai aceitar, mas depois você vai insistindo, né? Ela recusou uma outra vez e você desiste. Não, tenta de novo, tenta de uma outra forma. Eu acho que essa questão, né, para a criança que tem a seletividade, o paladar seletivo, essa questão da textura, qual que é a textura que ela gosta mais? Então, dentro dessa textura, o que eu posso variar? É crocante? Então dá uma crocante, dá palitinho de pepino, cenoura, né, castanha, como você falou. Vai testando, né, uma amplitude maior dentro desse mesmo padrão. E eu vejo também, assim, como você falou, no momento que às vezes a criança não comeu aquela refeição na hora do almoço, aí os pais, nesse intervalo, acabam dando outras coisas, né? Pelo menos ele está comendo. E aí chega na hora do jantar, por exemplo, não está com fome, né? Então, assim, deixar esse intervalo maior para que a criança realmente tenha fome, né? Porque tem momentos que a criança não está com fome mesmo, né? E também, assim, acho que é muito importante envolver as crianças nas refeições, desde, né, de fazer compra para ver opções saudáveis, né, que ela possa experimentar, como no envolvimento do preparo também é importante, né, no preparo, que a gente começa a comer com todos os sentidos, né? Então, assim, isso já vai né, essa vontade de comer, né? Então, acho que essas são algumas dicas. Sempre dá opções para a criança. Lógico, você vai dar opção entre uma fruta e um biscoito, né? Então, dá dentro daquele grupo alimentar 3 opções de fruta ou de legumes, enfim, né? Que a criança possa comer. Né? Então, acho que isso é importante. Então, doutora, muito obrigada pelo nosso bate-papo. Eu que agradeço. Dicas, né? Então, vou deixar aí alguns minutinhos para você fazer suas considerações finais e também para falar um pouquinho sobre os seus atendimentos, sobre o seu perfil, as pessoas podem te encontrar para poder falar. Essa aqui é a minha cachorrinha, então olha só, gente. Eu sou Jane Resmini.
Eu tenho a minha página no Face e tenho o meu Instagram, Pais Juntos e Antenados. Esse assim, eu queria incluir os pais também, né? Porque geralmente assim, a gente sempre trabalha mais as mães que vão mais de consultório e tal. Eu digo, não, eu quero Pais Juntos e Antenados, pais e mães. Me acompanhem. O que eu posso dizer é que tem muitas situações que não é fácil. Assim, eu digo sempre o que é saudável é mais caro. Então, se você for pegar produtos artificiais e se você for fazer uma feira com legumes, verduras, frutas, esse é mais caro, né? Ou seja, o que é preventivo, se você for olhar, é mais caro. Então, vejam, assim, as frutas, os legumes e as verduras da época, sabe? Observe o que fase que o filho de vocês estão. Observe o que o corpo do filho de vocês falam. Ou seja, Geife, obrigada, Geife. Observe o que esta criança fala. E ela fala, muitas vezes, não é com comportamento, é com choro, é com alteração do sono, é com uma irritação, ou seja, o que é que esse corpinho está falando, né? Ou seja, o olhar, o estar presente, a vida